Graça e paz, querido eleito, graça e paz, querida eleita. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, para darmos andamento à nossa série intitulada Soberania Exaustiva e Absoluta do Nosso Deus. Sem mais delongas, abra conosco a sua Bíblia no livro de Salmos 39, Salmos de número 39 e o versículo de número 16. Vamos estar lendo nesta oportunidade o Salmo de número 139 e o versículo de número 16. Estamos estudando acerca de um Deus que é desconhecido na maioria das igrejas. A Igreja Católica ela não conhece e não prega esse Deus aqui. A Igreja Batista do livre-arbítrio, arminiana, a Igreja Batista tradicional, a Igreja Assembleia de Deus, seja ela tradicional, ou neopentecostal, ou pentecostal, Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja do Poder de Deus, essas coisas todas, essas aberrações todas aí, não conhecem esse Deus, o Deus que é soberano, exaustivamente soberano. A Igreja Católica, por sua vez, ela passou a ter conhecimento desse Deus na época em que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele desenvolveu a teologia da eleição. Quando ele é levado pelo próprio Deus a conhecer o Deus das Escrituras no profundo, e ele começa agora a desenvolver a teologia da eleição incondicional, aí o Deus da Bíblia começou a ser pregado de fato na Igreja Católica. Só que depois de Agostinho, a Igreja Católica ela vai simplesmente pegar os tratados de Santo Agostinho, colocar nas bibliotecas católicas e nos seminários católicos e vai assumir a identidade do pelagianismo. O pelagianismo e o semipelagianismo, eles pregam um Deus antropocêntrico. O que é um Deus antropocêntrico? É um Deus onde o ser humano é o centro. Deus ele é pensado, ele é idealizado para interagir com o ser humano e agir a partir do momento em que o ser humano dá autoridade para ele. Então o Deus altamente soberano e exaustivamente soberano, ele não serve para esse movimento pentecostal, neopentecostal, católico, carismático, católico, tradicional, pelagiano. Não é? Por quê? Porque no lugar onde o governo é de um Deus soberano e exaustivamente soberano, a igreja é conduzida a se colocar em uma posição de súdita e não numa posição de imperatriz. A igreja de hoje é uma imperatriz, não é? O que vale é o que essa igreja prega, não o que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, hoje você sai da sua casa, você vai encontrar no decorrer da sua vizinhança, principalmente nos países semi-analfabetos de terceiro mundo, como é o caso do Brasil, você vai encontrar em cada esquina um boteco de glória que vão dizer que é igreja. E aí o que é que vai estar escrito nas placas? Segunda-feira, culto de libertação. Terça-feira, culto da prosperidade. Quarta-feira, culto do milagre urgente. Quinta-feira, culto da cura e libertação e quebra de maldição. Sexta-feira, culto de combate espiritual e vitória financeira. E assim sucessivamente. Quando chega no domingo, culto da família. Quer dizer, não tem um dia na semana que o culto ele seja pensado, ele seja idealizado, ele seja construído para se submeter a Deus, para se adorar a Deus e aprender verdadeiramente da sua palavra. Então essa doutrina que eu estou te passando aqui, ela é uma doutrina ortodoxa. Nós presbiterianos ortodoxos, nós somos partidários das 5 doutrinas da graça, doutrina da depravação total,
doutrina da eleição incondicional, doutrina da expiação limitada, doutrina da graça irresistível, doutrina da perseverança dos santos, doutrina da suficiência absoluta de Jesus Cristo, doutrina da suficiência exaustiva e absoluta de Deus, e a doutrina do pacto, a doutrina da aliança, a doutrina do aliancismo. Nós entendemos que há dois pactos de Deus com o homem, o pacto de obras lá em Adão e o pacto de graça em Jesus Cristo. E nós sabemos que o povo de Deus é um povo só. No Velho Testamento, Israel é o povo da aliança. Israel, portanto, é a igreja no Velho Testamento. No Novo Testamento, a igreja é o povo da aliança. Portanto, Israel hoje está nesse povo da aliança ainda inserido como igreja. Então é um povo só e dois pactos. Mas você não vai aprender isso em nenhum boteco de glória, em nenhuma igreja dessa que é aberta aí nas esquinas, porque não se tem o interesse em intelectualizar o povo conforme as doutrinas bíblicas, não. A ideia é tornar o povo cada vez mais semi-analfabeto, estabelecer no meio do povo uma crendice daquilo que o povo vai imaginar que é Deus. Na verdade, o povo não sabe que está seguindo a doutrina de Armínio, a doutrina de Pelágio, a doutrina do semipelagianismo, a doutrina do montanismo, que foi o primeiro pentecostalismo dentro da igreja católica, e que o pentecostalismo nada mais é do que uma ideologia político-partidária, e que essas igrejas são aparelhos ideológicos partidários, cuja finalidade deles é idiotizar a nação, para que a nação seja como um jumento guiado a cabresto, para votar naquele político, ou naquela política, ou naquela ideologia que os líderes eles querem. Então é aquela lógica antiga, não é? Para que serve a religião popular? Para ideologizar a massa, para que a massa seja conduzida por cabresto como um jumento, na direção daqueles que montam os jumentos, que são os líderes, conduzi-los de acordo com as suas ideologias. Então, abra sua Bíblia em Salmos 139, versículo 16. Soberania exaustiva e absoluta de Deus, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você consegue entender o que é que está sendo dito aqui? Não é lavachúria, não é churiande, não é esse que eu te digo, toma aqui a casa, olha aqui a chave da porta, não é nada desse lixo ideológico aí não. Você consegue compreender o que está escrito aqui? Doutrina da soberania exaustiva e absoluta pura. Olha, Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é que o salmista está dizendo? Que os olhos de Deus, eles viram o salmista quando o corpo dele estava ainda informe, ou seja, quando ainda estava em formação. Quando o corpo do salmista Davi ainda era o esperma que estava no saco escrotal do seu pai, informe. Deus ele já conhecia o salmista. Você está compreendendo a soberania de Deus? Vamos mais adiante. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, ponto e vírgula. Você sabe que na nossa gramática, quando ponto e vírgula é usado, está pedindo para o leitor prestar atenção na oratória que se está lendo na frase anterior. É um chamamento de atenção. E aqui o salmista ele chama atenção, o escritor aqui, o tradutor aqui no caso, chama atenção para quê? E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Veja, no momento em que ele ainda estava no saco escrotal do pai dele, ainda era um espermatozoide, já estava escrito no livro de Deus quem ele seria, que se sucederia o nascimento dele, que ele seria gerado, que a soberania de Deus o traria à existência. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus poderoso. Não é aquele Deus
Deus que o pastor diz assim: se você orar, Deus opera, se você não orar, Ele não opera. Se você jejuar, o milagre chega, se você não jejuar, o milagre não chega. Esse Deus aí, ele é escravo do ser humano. Esse daqui não, esse daqui, ele tem o ser humano como escravo dele. Esse é o Deus da Bíblia. Vamos mais adiante. As quais em continuação foram formadas. Veja, Deus ele viu o salmista antes mesmo dele ser gerado. Deus ele escreveu no livro dele como se dariam os eventos que trariam o salmista à existência, e conforme foi escrito se sucedeu. É isso que o salmista está dizendo aqui, ó. Vamos mais adiante. Quando nem ainda uma delas havia, ou seja, Deus ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele escreve aquilo que ainda não é. Ele faz existir aquilo que não existe. Ou seja, Deus não precisa da minha e da tua oração. Deus não precisa do meu e do teu jejum. Deus não precisa da minha e da tua vigília. Deus não precisa do meu e do teu dízimo. Deus não precisa da minha e da tua compreensão de quem Ele é. Porque Ele é imanente, Ele é causa de si mesmo. Este é o Deus que nós pregamos na IPOB. Na Igreja Presbiteriana Ortodoxa do Brasil, nós pregamos o Deus da Bíblia. Nós não temos compromisso com o homem. Nós não nos incomodamos em agradar o homem. Nós não pactuamos com as ideologias modernas, que são aparelhos ideológicos religiosos que eles se encontram. Para Deus, para nós, Deus é esse aqui. E ponto final. Espero que você tenha compreendido o que nós tentamos passar nesse nosso encontro. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.